Olá pessoal, estou aqui com o Marcelo, um grande amigo, grande parceiro da ufologia, uma honra ter você aqui no Na Trilha dos OVNIs, ok Marcelo? Marcelo, você é de onde, Marcelo? Eu sou de São Paulo, agora estou morando no interior de São Paulo, região de município de São Pedro. Você estava comentando agora há pouco comigo que você mora numa serra, qual é o nome da serra? Serra de Itaqueri. Vamos chegar nesse papo lá. É a primeira vez que você vem aqui na Serra da Beleza? Não, segunda vez. A primeira vez eu vim ano passado no meu aniversário aqui. Pô, bacana. Eu fiz questão, hoje eu tive aqui gravando aqui o dia todo aqui no Brasil UFO com o Cleiton Feltran, mas foi mais durante o dia. Mas eu queria gravar com alguém aqui no exato momento da vigília. Então a gente terminou aqui a palestra do Fred, do Marcão e também do nosso amigo Rony Vernet, e eu quis fazer uma chamada aqui rapidinho. Eu vou fazer uma pergunta para você. É a primeira vez que você vem aqui na Serra, não, né? Não, segunda vez. Segunda vez. Você já viu alguma coisa aqui? Aqui ainda não, mas eu já subi sozinho lá no platô, que eu era novato na história de fazer vigília aqui. Aí depois eu fui conversando com o Riba pela internet, ele falou, rapaz, não faz mais isso não. Uma vez o Marcelo falou assim, Riba, tô querendo lá na Serra da Beleza, não foi? Foi. Aí eu falei assim, pô, cara, eu não subi, eu não gosto de ir lá pro platô ficar lá sozinho não. Aí o Marcelo falou assim, eu vou. Aí qual a experiência que você teve lá? Fala aí, mano. Eu consegui ficar 40 minutos, depois não deu mais não, eu vi uma voz assim, olha, acho melhor você descer e eu vim embora. Eu deixei as vacas que estavam lá em cima conversando sozinha lá. Porque às vezes a pessoa fala assim, vou fazer vigília, não sei o que lá, eu vou lá, fico. Quando você tá atrás do computador, atrás do e-mail ele falando, é fácil. Quando você chega no local, a cena muda, correto, Marcelo? Concordo. Eu vim com muita vontade de tentar conseguir um avistamento aqui. E eu deixei a minha esposa num chalé, subi no escuro lá, parei sozinho lá no platô, e tava tudo escuro, o tempo não tava muito bom, mas eu puxei a cadeira, sentei lá na ponta do platô e fiquei olhando. Nos primeiros 20 minutos estava tudo tranquilo. Aí, nos próximos 20 minutos que eu consegui ficar lá ainda, começou a dar uma sensação muito estranha. Sim. E chegou uma hora que, por mais eu queria ficar de qualquer jeito, eu queria ficar. Só que chegou uma hora que deu um sentimento tão estranho que eu falei, olha, acho que tá melhor eu sair daqui. E aí eu desci e vim embora. Depois, conversando com algumas pessoas, inclusive com você, eu fui descobrindo que algumas pessoas que tentaram subir e ficar sozinhas, elas também não conseguiram ficar. E elas me recomendaram e falaram, olha Marcelo, quando você for, vai com alguém, mas não vai sozinho não, porque essa é uma coisa que o pessoal evita fazer. Sim. Então quando eu voltei agora dessa vez, eu subi com um grupo aqui no evento para lá, eu senti a diferença do que é você estar lá em cima acompanhado. Sozinho, eu acho que eu não volto mais não. E o interessante é que o Marcelo hoje, ele tirou uma dúvida assim da gente aqui. Hoje ele voltou lá durante o dia, voltou junto com ele e o Grego, e vocês fizeram uma marcação lá para descobrir radiação, não foi isso? O que você descobriu lá? Foi. O Luiz, o Grego, nós subimos lá para fazer algumas aferições. Sim. Então a gente fez a aferição para ver se tinha algum rastro de campo magnético, eletromagnético, não tinha nada. Campo de ionização também, que ele fez com o Geiger, também não tinha nada. Aí ele usou a técnica do dual rod, que é o sistema de radiestesia, que são aquelas varetas que cruzam. Sim, sim. Aí quando ele começou a fazer o rastreamento com esse sistema, no perímetro do local do platô, a gente foi notando que na linha do perímetro do platô, onde as pessoas costumam ficar naturalmente para fazer observação aqui para o fundo do vale da Serra da Beleza, uma média de 4 metros, 6, 8, você ia encontrando pontos que as varetas se cruzavam. A sugestão é que nesses pontos tem algum campo, sim, de alguma frequência emitida que acontece ali. A gente não sabe precisar exatamente que tipo de frequência que é, mas ele verificava, ele passava, as varetas abriam, vamos conferir, voltava, elas fechavam de novo. No perímetro do platô, nós encontramos mais ou menos uns 14 pontos. Sim. E na parte interna do platô, fazendo um cruzamento na área, nós encontramos 7 ou 8 pontos. Então isso foi muito interessante. E foi interessante notar que exatamente na estrada de acesso para o platô, bem no meio da estrada, você entrando na área do platô,
também tem um ponto desse, né? A gente não sabe exatamente o que é, mas que foi interessante foi. Não, foi uma coisa interessante que você fez que eu, pelo menos, tempo que eu venho aqui, junto com o Arthur, a galera aqui, eu nunca ouvi ninguém falar que foi lá e mediu, pelo menos não chegou essa informação até a mim. E onde nós estamos sentados aqui, o Rony Vernet está com um projeto de monitoramento, ele colocou câmeras virado para lá, ele tem câmeras virado aqui na nossa direção, e há pouco tempo ele conseguiu captar uma luz que se manifestou aproximadamente aqui Bom, tem uma árvorezinha aqui, mais ou menos uns 20 metros, não é isso, Adriana? Aproximadamente aqui uns 20 metros tem uma árvorezinha aqui, ou menos talvez. E vocês mediram ali nessa árvorezinha aqui? Nós medimos. O que aconteceu lá? Olha, nós fizemos 3 medições, a mesma coisa também. Campo eletromagnético. No local da árvorezinha? Da árvorezinha, isso, exatamente. Onde supostamente teria passado uma sonda ali, captada pelas câmeras. No canal lá do Rony Vernet, aparece essa luz que a câmera conseguiu captar. E foi exatamente nesse local que o Marcelo teve lá com o Grego e fizeram a marcação. Então, dá a impressão que onde esses objetos passam, parece que deixa radiação também, não é isso, Grego? Então, a sugestão é a seguinte, o Luiz, o Grego, ele falou, olha, Marcelo, vamos lá e vamos fazer as mesmas aferições. Vamos lá fazer o eletromagnético, ionização e vamos usar também o sistema de radiestesia. O campo eletromagnético não acusou nada, né? Já a radiestesia, quando você se aproxima perto da arvoresia onde supostamente passou o fenômeno, ela fez o cruzamento, então sugerindo que há alguma frequência, alguma emissão no local. Agora, curiosamente, quando a gente foi fazer a medição com o Geiger, então aconteceu uma coisa que chamou a atenção. Primeiro foi emitido, na base do gramado, o índice de ionização. Aí deu 0,14, 0,15. Aí nós subimos na altura do caule, porque essa árvorezinha ela tem uma altura mais ou menos de 2,5 metros, 3 metros, né? Então a gente foi subindo com o Geiger pelo fuste, pelo caule da árvore, e ele se manteve ali no 0,14, 0,15. Porém, quando nós chegamos na pequena copa dela, onde estão as folhas, onde supostamente o fenômeno passou mais rente nessa parte superior dela, ela acusou um índice de 0,22. Vale notar que o campo de ionização, ele passa a ser um ponto de preocupação quando ele começa a ser aferido a partir de 0,25. Até 0,25 é considerado uma radiação normal do ambiente. Sim. Mas, como houve uma diferença dessa parte superior para o resto do ambiente ali da árvore, a gente conferiu de novo. Então, a gente passou de novo com Geiger, um pouco mais, num perímetro um pouco maior, na base da árvore, continuou com 0,14, 0,15, subimos de novo pelo fuste e falou, será que é o equipamento? Vamos fazer de novo. Continuou com o mesmo índice de 0,14, 0,15, e quando chega perto das folhas, onde é a pequena copa, continua usando 0,21, 0,22. A leitura que a gente faz é o seguinte, o fenômeno aconteceu há muito tempo, foi ano passado. A impressão que a gente dá de forma assim, muito rápida, num primeiro momento, é que se o fenômeno passou nessa parte mais próxima da copa da árvore, seria possível que a radiação que ele emite e se impregnou nessa parte da árvore? Então, esse que ficou o questionamento. E também, será que a emissão dessa radiação dele, de alguma forma, deixou algum perfil de frequência que o sistema de radiestesia também conseguiu captar? É uma outra pergunta. E para finalizar, como o aparelho de aferir o campo eletromagnético não deu nada, então se entende o quê? Em termos de campo eletromagnético, não tem nada, estava zerado. Sim. Mas se sugere talvez que tenha alguma coisa de uma radiação de ionização. E isso fica uma pergunta para a gente continuar acompanhando isso e ver outras ocorrências e continuar fazendo esse tipo de aferição para cruzar dados e ver se isso pode trazer algum resultado mais objetivo. Mas é um dado interessante, eu acho. Perfeito, muito bacana isso. E como é que começou a se interessar aí pela ufologia desde pequeno? Como é que foi essa história aí? Olha, eu em São Paulo, minha família
Nós, desde pequeno, na minha casa, sempre foi muito aberto a conversa sobre várias tradições religiosas, doutrinas, e esses assuntos da parte mística também sempre foram muito comuns. Agora, eu tenho por mim que o que realmente talvez tenha me dado um start, uma grande influência, foi, sem dúvida nenhuma, o filme Contatos Imediatos de Terceiro Grau. Sim. Eu acho que esse filme, que ele vai ser lançado no Brasil em 88, eu lembro que eu assisti esse filme e nunca mais esqueci dele. Despertar, eu tô com 55 anos e eu sei o filme de cor. Sim. Né? E é curioso que desde lá até aqui, quanto mais eu aprendo com vocês sobre a ufologia e os casos do Brasil, mas eu percebo o quanto que o Steven Spielberg estava muito bem assessorado pelo professor Allen Hynek e outros, porque eu noto que há pequenas coisas que aparecem num filme, novas histórias que eu escuto aqui, novas ocorrências, você vê pequenos detalhes e fala, pô, eu já ouvi isso antes. E lá atrás ele já indicava isso. E esses casos que você está falando aí, que é a casuística brasileira, eu acho uma das mais ricas, na minha opinião. Se você vier aqui na Serra da Beleza, você vivencia história, você começa a saber de coisas, você vai no sul de Minas aqui, então eu acho, ele sabe, hoje o Marcão aqui, que chegou dos Estados Unidos agora, que estava lá com James Fox, falou isso. Eles sabem que a nossa casuística brasileira é uma das mais fortes do mundo. Então aqui tem coisa. Agora uma pergunta aqui, hoje você subiria pro platô agora, ficaria lá sozinho agora, nesse exato momento? Sozinho, se não tiver ninguém? Sozinho? Hoje eu cada vez mais, não. Você ouviu pelo experiência, você ficaria lá sozinho? Não. E o que você acha que são esses seres que aparecem, na sua opinião? Você acha que são coisas espirituais? Você acha que são coisas de outras dimensões? Qual a sua opinião sobre isso? A minha opinião sincera é que são sociedades extraplanetárias que enviam equipes para cá já há muito tempo, e equipes técnicas com vários objetivos de monitoramento, de pesquisa. Então, mineralogia, biologia, a parte de biologia tanto animal como vegetal, a raça humana em si, a atmosfera, enfim, eu acho que deve ter uma série de áreas e campos que eles abordam. Cientistas que atuam em várias áreas. Exatamente. E cientistas, eu penso que são equipes com trabalho científico, mas estruturadas de uma forma como se fosse uma estrutura militar. Sim. Então você deve ter o chefe de missão, então você deve ter a parte de tripulantes que cuida da operação das naves, aqueles que vão fazer os estudos específicos aqui. Então eu acho que eles têm as missões deles. Então eu acho que deve ter equipes que cuidam da parte de biologia, como seria o caso da Operação Prato, sim, que muito sabiamente o povo local chamava de chupa-chupa, sugerindo, quem sabe, uma pesquisa de DNA, talvez. E aí você vai ver muitos relatos também de outras regiões mais do Brasil Central, que você vê que eles estão muito presentes, esses fenômenos, em área onde há muito minério, muito cristal, sugerindo aos locais dessa região, que alguns até falam, eles vêm garimpar aqui. Sim. E sem contar uma coisa importante também, que no Brasil a gente tem um litoral muito grande e uma área muito vasta de rios também, e que a incidência desses fenômenos no campo marítimo no Brasil também é intensa e muito pouco falado, e que principalmente nos rios da região norte do Brasil, a incidência de ribeirinhos relatando avistamentos também é grande, e me parece que falta pesquisador para muito evento. Eu quero, antes de você deixar um comentário aqui embaixo, eu quero dizer que nós não somos dono da verdade. É o que eu sempre falo, cada um que tire as suas conclusões. Eu tenho a minha opinião, ele tem a dele, eu concordo muito com o que o Marcelo falou, assina embaixo, tudo que você falou, assina embaixo. Obrigado. Mas se você tem um pensamento diferente, se você acha que é outra coisa, a gente também respeita o seu pensamento. Eu acho que os pensamentos diferentes têm que existir, alguém tem que estar com razão. Ok? Então, respeito o seu pensamento, concordo e assino tudo. Eu acho que eles não estão aqui brincando, alguma coisa eles estão pesquisando, alguma coisa eles estão querendo. O que nós não sabemos, nem sei se um dia nós vamos saber.
porque na Bíblia fala que tem coisas que não serão reveladas, assim como no Alcorão e outros livros falam coisas assim parecidas. Então, são mistérios que existem no mundo, que nós já testemunhamos, nós já passamos, o Marcelo também tem as experiências dele, e fica a critério aí. Eu peço a Deus que a gente consiga viver para um dia ter essa resposta, Marcelo. Não sei se a gente vai estar vivo aí, mas eu espero um dia que talvez a gente nem consiga, talvez Deus não vai permitir isso. Porque pelo que eu percebo, eu já percebi que parece que eles não querem se apresentar. Verdade. Não tem uma dificuldade, é sempre sabe, você não consegue uma prova assim, material assim, tá aqui e tal, falei com ele, tá aqui, sabe? É sempre aquela coisa que a gente nunca consegue chegar na prova final ali, resultado final. Concordo plenamente. Espero que um dia a gente consiga, mas eu queria agradecer aqui a tua participação. Você mora lá na Serra do... Eu moro ali, né, do lado da Serra do Itaqueri, na região de São Pedro, no estado de São Paulo. E lá acontece coisa pelo que você falou, né? Então, quando nós chegamos lá, nós começamos a ouvir algumas histórias de algumas pessoas que faziam pesquisa ufológica na região, que alguns anos atrás havia incidência, testemunho de luzes que saíam da serra. Sim. Então, parece que essas equipes deram uma parada no trabalho delas, a pandemia também deu uma parada nisso, e eu quero ver se aos poucos eu começo a levantar esses casos e esses registros para trazer para o Riba e ele levar para vocês. Uma honra. Então, quando o Marcelo levantar alguma coisa lá da Serra do Itaqueri, faço questão que ele venha aqui trazer pra gente. Agora a gente vai encerrar aqui, que a gente tá fazendo aqui uma vigília aqui na Serra da Beleza. Nós estamos, conforme a gente fala, no local do crime, é aqui que as coisas acontecem. É um vale, a noite tá super escura, tá perfeita pra vigília. O Grego tá ali com câmeras infravermelho e espero que ele consiga falar com a gente também. Marcelão, brigadão. Valeu, Riba. É um prazer. Esse cara é o mestre, viu? Eu sou fãzão dele, Você viu? que é o cara. Obrigado, tá? Valeu, Riba. Uma honra estar aí com você. Grande Mirante. Valeu. Valeu.